Vamos falar um pouquinho agora da anemia de doença crônica. Falei para vocês que a anemia ferropriva é a mais comum disparada no mundo. Porém, dentro do hospital, em indivíduos hospitalizados, internados, a anemia de doença crônica é a mais comum. Antigamente, chamava-se anemia de doença crônica, que era de forma semelhante à anemia de doença crônica inflamatória. Era uma entidade só. Hoje em dia, a gente subdivide a anemia de doença crônica em vários subtipos. Entre eles, a anemia da inflamação. Então, doenças que cursam com inflamação crônica, por exemplo, doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, neoplasias malignas, a gente pode ter uma anemia de doença crônica do tipo anemia de inflamação, que se dá geralmente por um aumento inapropriado da eritropoetina. A eritropoetina não aumenta de forma apropriada, certo? Os estoques de ferro estão adequados, então não falta ferro no organismo. O indivíduo não consegue usar o ferro, a gente vai mostrar por quê, mas o estoque está adequado e a gente exclui outras causas, geralmente é um diagnóstico de exclusão. Indivíduos com doença renal crônica, especialmente um clearance de creatinina menor do que 30 a 40 ml por minuto, a gente tem uma deficiência de eritropoetina pela redução da massa renal. Lembrar que os rins é que produzem eritropoetina. Estados hipometabólicos, o que é que acontece? A eritropoetina não só responde, pessoal, à necessidade de oxigênio, mas à utilização desse oxigênio. Estados hipometabólicos, em que o indivíduo utiliza pouco oxigênio, a secreção da eritropoetina também cai. Então, endocrinopatias, como hipotireoidismo, insuficiência adrenal, insuficiência hipofisária, desnutrição proteico-calórica, insuficiência hepática, são causas de anemia de doença crônica. E mais recentemente, a gente tem uma entidade chamada anemia do idoso. Acontece o seguinte, pessoal, muito idoso, talvez a gente deva ter um ponto de corte de hemoglobina mais baixo para idoso, porque muito idoso tem hemoglobina mais baixa do que os indivíduos adultos mais jovens. Mas 11% dos idosos, isso aumenta quando a gente vai para acima de 80 anos, ou então idosos institucionalizados, mas 11% dos idosos em geral têm anemia do idoso. Em um terço desses casos, a gente investiga e não acha nenhuma etiologia. E essa anemia do idoso está associada com pior prognóstico. Eu coloquei que há associação em negrito, por quê? A gente sabe que o indivíduo que tem anemia, o idoso que tem anemia, ele tem um maior risco de queda, tem um maior risco de morbidade, maior risco de hospitalização, tem um maior risco de morte. Porém, não há necessariamente uma relação de causa e efeito, é uma associação estatística. Por que eu digo isso? Porque a correção dessa anemia não melhora esses desfechos. Então, a gente tem uma associação estatística, mas parece que não é a anemia que causa essa piora dos desfechos. Ficou claro? Outra coisa. Sintomatologia da anemia de doença crônica. Geralmente a queda de hemoglobina não é pronunciada. O indivíduo costuma ter um hematócrito maior do que 25. Geralmente a hemoglobina fica maior do que 8 a 9. E o VCM pode ser baixo? Pode, mas dificilmente cai para menos de 70 e 72. O VCM costuma ser maior do que 70 e 72. E a sintomatologia que predomina não é da anemia, já que ela não costuma ser severa. São os sinais e sintomas da doença de base que está levando àquela anemia. O protótipo da anemia de doença crônica é a anemia da inflamação. O que é que a gente tem? Um aumento de citocinas inflamatórias, elas vão lá no sistema retículo endotelial e vão ativá-lo, diminuindo a sobrevida das hemácias. A sobrevida das hemácias fica menor do que 120 dias nesse caso. Também vai diminuir a produção e a resposta da medula óssea à eritropoetina, mas o principal mecanismo é esse aqui, aumentando a hepcidina. A hepcidina é uma proteína que tem função hormonal produzida pelo fígado, tá certo? E ela é grande maestro para regular, tá certo, o metabolismo de ferro. O que é que a hepcidina faz? Quando ela está aumentada, ela bloqueia a absorção de ferro lá no trato gastrointestinal, diminuindo a ferroportina, a ação da ferroportina, e ela vai agir no sistema retículo endotelial, represando o ferro nesses locais de armazenamento, diminuindo a utilização do ferro, a passagem do ferro para o sangue. Então, a interleucina 6 aumenta a quantidade de hepcidina, que vai reduzir a absorção intestinal de ferro e vai reter o ferro nos macrófagos do sistema retículo endotelial. Então, a hepcidina prejudica a utilização do ferro pelo nosso organismo. Então, mais uma vez aqui exemplificando. O que é que a hepcidina vai fazer? Seguinte, quando a gente tem uma concentração de ferro intracelular e extracelular aumentada, significa que a gente não precisa de ferro no organismo. Então, a hepcidina aumenta para dizer ao corpo, ó, não precisamos de ferro. Por outro lado, se a gente tem uma necessidade aumentada de ferro para produzir novas hemácias, o que é que o corpo vai dizer? Ó, hepcidina, cai aí, por favor, porque eu estou precisando de ferro. Preciso absorver e preciso utilizar o pouco ferro que eu tenho. Quando o indivíduo está inflamado, vai lá a interleucina 6 no fígado, aumenta a hepcidina e vai fazer com que a hepcidina diminua a utilização do ferro. Então a hepcidina vai lá nos enterócitos duodenais, através da ferroportina, diminui a absorção de ferro, vai nos macrófagos esplênicos, nos hepatócitos, células de Kupffer do fígado e vai provocar o quê? Diminuição
da absorção de ferro e represamento, retenção do ferro nos locais de armazenamento, provocando, no final das contas, uma queda do ferro plasmático e uma queda da utilização do ferro para a eritropoese e para a produção de novas hemácias. Então, essa tabelinha é muito importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva e da anemia de doença crônica, especialmente a anemia de inflamação, que é a forma mais difícil de a gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, o VCM costumeiramente é baixo na anemia ferropriva, mas pode ser normal, e é normal baixo na anemia de inflamação. Então, o VCM não serve para a gente diferenciar uma da outra. Geralmente não serve, a não ser que seja níveis extremamente baixos de VCM. Ferro sérico baixo nos dois também não ajuda, mas o TIBIC ajuda, porque o TIBIC pode estar aumentado na anemia ferropriva e baixo na anemia de inflamação. Então, se ele é baixo, a anemia é doença crônica inflamatória e não ferropriva. Saturação de transferrina cai nos dois, não é útil para diagnóstico diferencial. Ferritina cai na anemia ferropriva e normal ou alta na anemia de inflamação. Mas se o indivíduo tiver as duas coisas, essa ferritina pode não ficar baixa, pode ficar normal ou normal alta, se ele tiver tanto anemia ferropriva quanto inflamação. E a proteína receptora de transferrina também ajuda. E o movimento é o mesmo do TIBIC. Aumenta na anemia ferropriva e diminui na anemia de doença crônica inflamatória. Algumas dicas práticas. Por exemplo, ferritina menor do que 15 a 30, pessoal, não tem outro diagnóstico que não deprivação de ferro, falta de ferro no nosso organismo. Então, a anemia é ferropriva. Se o ferro está ali entre 15 e 100, ou então 30 e 100, fica difícil a gente definir se é ferropriva de doença crônica. Mas quando a ferritina está maior do que 100, isso geralmente não é anemia ferropriva. Então, são algumas regras que podem ajudar a gente na prática para a gente diferenciar os subtipos de anemia. Outra coisa, se a gente tem um VCM extremamente baixo, um VCM menor do que 70, 72, VCM de 65, de 60, a gente tem que pensar em anemia ferropriva ou talassemia. A gente não vai pensar em anemia de doença crônica. E a anemia da doença renal crônica, André, geralmente, pessoal, a cinética do ferro é absolutamente normal. A única coisa que pode cair é o ferro sérico, porque a gente pode ter pequenas hemorragias no trato gastrointestinal ou perder o ferro na membrana de diálise. Mas, via de regra, a anemia da doença renal crônica, a cinética do ferro, ela é normal, certo? Dúvida diagnóstica. Então, fiz tudo isso, mesmo assim eu estou com dúvida. Não consigo diferenciar se é uma anemia ferropriva, se é uma anemia de doença crônica. O que é que eu posso fazer? Teste terapêutico com reposição de ferro. Começa o ferro, tem o reticulócito basal e após 7 a 10 dias eu repito esse reticulócito. Se não houve pico de reticulocitose, das duas uma. Ou não está absorvendo ferro, se ele estiver sendo administrado por via oral, ou então essa anemia não é ferropriva. Então, na dúvida, a gente pode lançar mão do teste terapêutico repondo ferro. Como é que a gente trata a anemia de doença crônica? Tratando a doença de base. Em situações excepcionais, a gente pode lançar mão de hemotransfusão, se for anemias extremas em pacientes sintomáticos, e a eritropoetina a gente vai utilizar nas seguintes situações. A hemoglobina tem que estar abaixo de 10 para a gente pensar na eritropoetina, e ela está autorizada para o uso na artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, uso do AZT no pacientes com HIV, hepatite C, insuficiência renal crônica com clínicas menor do que 60 e pacientes que estão em quimioterapia para neoplasias malignas sólidas. Lembrar do seguinte, pessoal, qual é o objetivo do tratamento da anemia de doença crônica? Não é normalizar a hemoglobina, pessoal, é melhorar a qualidade de vida, é impedir que aquele indivíduo fique fazendo hemotransfusão de repetição, é evitar que esse indivíduo fique sintomático pela anemia, não é normalizar. Aqui a gente não precisa de hemoglobinas, pessoal, maior do que 12 a 13, maior do que 10, entre 10 e 11,5 geralmente é suficiente, ok?